Olá, irmãos da IPVM e congregação do Jardim Fortaleza. Estamos iniciando a 35ª semana, 29 de agosto a 4 de setembro, com alguns textos do plano de leitura anual da Bíblia, que tem sido uma bênção para todos nós. Nós estaremos avaliando rapidamente João 8 a 10, segundo o livro das Crônicas, capítulos 1 a 9, Zacarias 14, o último capítulo de Zacarias, o livro inteiro de Malaquias, vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, e os Salmos 73 e 74. Comecemos com João 8 a 10. Estamos no livro dos Sinais, aquela primeira divisão do livro de João, do seu Evangelho. Eu quero destacar aqui dois versículos que você vai ler. João 8,58, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se identificando com o Senhor do Antigo Testamento, o grande eu sou. E João 10,30, eu e o Pai somos um. Do capítulo 7 até o capítulo 10, verso 21, nós estamos no contexto da festa dos tabernáculos. João, ele aproveita várias das festas judaicas para colocar o Senhor Jesus como cumprimento de muitos sinais daquelas festas e como o cumprimento realmente de todas as promessas do Antigo Testamento. Para a festa dos tabernáculos, João, ele seleciona algumas narrativas em que Jesus cumpre os três grandes símbolos do Êxodo, que são celebrados de diferentes maneiras durante essa festa dos tabernáculos em Jerusalém. Por exemplo, a água da pedra, a água que sai da pedra, Jesus, a água viva, a luz, através da coluna de nuvem ou fogo, que guiava os israelitas na saída do Egito. E, em terceiro lugar, a concessão do nome divino. Você vai ver isso em Êxodo 3, de 13 a 15, quando o próprio Deus se revela o seu nome pactual, o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança. E você pode ver isso também em Zacarias 14, que inclusive vai ser uma leitura que você vai fazer, dos versos 6 a 9 e 16 a 19. Bom, a narrativa de conclusão, ela concede, o Senhor Jesus, ele vai conceder vista a um homem cego, em João 9. Isso está ilustrando que Jesus, ele é a luz do mundo. Você vai perceber também que os líderes judaicos começam a aumentar, eles na verdade aumentam a oposição ao Senhor Jesus. Você vai ver, observe, que como Jesus a cada instante, ele causa divisão em Israel entre os crentes e os não crentes no próprio Israel. O ápice dessa narrativa vem quando aquele homem que era cego, junto com os fariseus, que estão em constante inimizade com Jesus e em contraste com o homem cego, na verdade os fariseus estavam cegos e aquele homem que era cego agora vê, eles se encontram com Jesus, capítulo 9, versos 35 a 41. Jesus declara aos fariseus, no começo do capítulo 10 até o verso 21, que ele é o grande profeta messiânico, predito, por exemplo, pelo profeta Ezequiel 34, por exemplo. E você vai perceber que no final do capítulo 10, já nos versos 19 e 21, Jesus novamente como uma causa da divisão em Israel. No finalzinho do capítulo 10, você vai ver uma outra festa, a festa da dedicação. A festa da dedicação, ela celebrava a restauração efetuada pelos macabeus, isso está no período intertestamentário, então você não tem isso na Bíblia, que restaura a adoração no segundo templo, depois que esse templo foi profanado por Antíoco Epifânio Seleucida, um imperador, um rei Seleucida. Então, essa era uma festa onde o patriotismo e o messianismo judaico eram extremamente exaltados. E é justamente neste ambiente da festa que o Senhor Jesus se apresenta no pátio do templo como o Messias e o Filho de Deus. E novamente ele causa divisão em Israel.
Alguns queriam prendê-lo, você vai ver no verso 39, e outros creram nele no verso 42. Vamos para segundo livro das Crônicas, capítulos 1 a 9. Lembre-se que existe uma parte da história dos reis da monarquia em Israel, que é chamada parte 2, que vai de primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, até o segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Então nós vamos estar nessa semana terminando essa grande parte. E o que conta essa história? A história da monarquia unida sob Davi e Salomão, e que é um momento muito marcante, importante na história de Israel e na história da redenção. Por exemplo, essa história ela é um pouco mais longa do que todo o restante da história, que vai desde Roboão até o fim do exílio. Bom, segundo Crônicas, capítulos 1 a 9, vai retomar a história de Salomão, que constrói o templo. O templo e a devida adoração são o foco evidente dessa sessão. Por exemplo, mais de 2/3 desta história de Salomão tratam da construção e da dedicação do templo, que vai do capítulo 2 até o capítulo 7. Lembre-se que Salomão, Shlomo, o nome dele tem a ver com paz, é um período de paz em Israel, é um período de prosperidade, apontando para um cumprimento parcial e ainda imperfeito do grande reino de paz que virá com o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo. São flechas que Deus vai apontando para um futuro que ainda está distante. Zacarias 14. Eu não vou gastar muito tempo com Zacarias, porque com certeza os irmãos anteriormente já falaram sobre Zacarias. Algumas ênfases. Deus está trabalhando com aquela comunidade remanescente, né, que voltou do exílio. Deus promete prosperar os líderes daquela comunidade, incentivando-os, encorajando-os. Fala sobre o futuro de Jerusalém e Judá, que é radiante, cheio de paz e cheio de glória. O rei de Israel voltará a Jerusalém em triunfo, mas esse rei será morto em favor dos pecados do povo de Deus. O Senhor punirá os inimigos de seu povo, mas muitas nações virão a conhecer o Senhor. Os capítulos 9 a 14 contém 2 oráculos. Capítulos 9 a 11 e 12 a 14 são 2 oráculos. Nós não vamos gastar tempo com os de 9 a 11, que nós já, com certeza, já foi falado sobre eles. E de 12 a 14 diz respeito, ou esses 2 oráculos, eles dizem respeito ao glorioso futuro de Deus para o seu povo e também sobre o juízo do Senhor contra os inimigos dele e dos israelitas, ou seja, do povo do Senhor. O capítulo 14, ele descreve a derrota final dos inimigos de Deus e o estabelecimento do seu reino universal, quando todas as nações virão adorá-lo. Ou seja, é um capítulo escatológico, ele aponta para o final dos tempos. Agora, o livro de Malaquias, capítulos 1 a 4, você vai ler a profecia de Malaquias toda durante a semana. Qual é o conteúdo desse livro? São 6 disputas que o Senhor tem com o seu povo. O Senhor adverte o seu povo acerca de juízos futuros que virão e promete ao mesmo tempo a redenção daqueles que se mantiverem fiéis. O profeta é Malaquias, que significa meu mensageiro, e ele é, de certa forma, bem desconhecido, não há muita informação a respeito dele. Malaquias tem a sua atividade profética por volta do ano 460 a.C., aproximadamente. Ele é quase que contemporâneo de Esdras e Neemias. Quais são as ênfases? Javé, ou o Senhor, né, e Yahvé, ou Jeová, como você preferir, é o Deus que mantém a sua aliança, mas ele exige do seu povo que mantenha, que faça o mesmo, mantenha a aliança. O povo de Deus, ele exibe desprezo pelo Senhor, com sua apatia espiritual e um declínio moral e religioso decorrentes, inclusive, dessa apatia espiritual. Outra ênfase é que Deus julgará o povo com justiça por sua má vontade em obedecer. Essas disputas que são registradas em Malaquias,
elas vêm em duas séries de três. A primeira série, ela vai enfrentar a seguinte questão básica: a queixa de que o Senhor não ama o seu povo. Isso você vai ver dos versos 2 a 5 do capítulo 1. E também você vai ver uma queixa do próprio Senhor de que ele, o povo, despreza o Senhor. Então você vai ver isso do capítulo 1, verso 6 até o capítulo 2, verso 9, e do capítulo 2, do verso 10 até o 16. Na segunda série, o Senhor vai enfrentar duas vezes a queixa do povo de que ele não fez nada em relação ao mal e à injustiça. Você vai ver isso do capítulo 2, verso 17 até o 3:5 e do 3:13 até o 4:3. Essas duas passagens, então, elas enquadram, elas colocam dentro de um quadro a exposição por parte do Senhor da injustiça dos próprios israelitas. Você vai ver isso principalmente no capítulo 3, de 6 a 12. Ao mesmo tempo, essas séries de palavras, elas afirmam que o grande dia do Senhor de fato virá, capítulo 3, 1 a 4, capítulo 3, verso 17 até o 4:3. E o livro conclui, capítulo 4, versos de 4 a 6, com palavras sobre a importância da lei de Moisés e os profetas, principalmente Elias. Deus não só vai enviar o seu mensageiro que preparará o caminho diante do Senhor, né, que seria o João Batista, né, que vem no espírito de Elias, de modo que o Senhor, a quem vós buscais, virá ao seu templo, Malaquias 3:1, que é o próprio Senhor Jesus. Mas essas duas disputas finais também, né, aludem a Moisés e Elias, que vão ter uma aparição com Jesus no Monte da Transfiguração. Olha que coisa importante. Então, quais são essas disputas? Primeira disputa, capítulo 1, de 2 a 5. A questão é sobre o amor do Senhor. A segunda disputa, do capítulo 1, verso 6 a 2:9, sobre a oferta de sacrifícios inaceitáveis. Ou seja, o povo estava religiosamente ofertando sacrifícios, mas o seu coração, a sua mente estava longe do Senhor. Terceira disputa, capítulo 2, verso 10 até o verso 16. Fala sobre o casamento misto e o divórcio, dois atitudes do povo que estavam aborrecendo o Senhor. Capítulo 2, verso 17 até o 3:5, nós temos a quarta disputa. O povo estava cansando ao Senhor com palavras vazias. Capítulo 3, versos 6 a 12, nós temos a quinta disputa, sobre a necessidade do povo de voltar ao Senhor. Capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 3, nós temos a sexta disputa, sobre o povo falar de forma dura de Yahvé. O povo tem sido injusto. E, finalmente, final do livro, capítulo 4, versos 4 a 6, as duas palavras do apêndice. Fala sobre a lei, os profetas, Moisés e Elias. Salmos 73 e 74. Você deve ter percebido que já fazia um tempo que nós não líamos Salmos. Voltamos agora justamente para o terceiro livro dos Salmos. Lembra que o livro dos Salmos é dividido em 5 blocos, 5 grandes livros. E esse terceiro bloco, ele é providencial, porque nós estamos lendo Malaquias, nós estamos terminando Zacarias, nós estamos vendo que o povo que volta do exílio, ele está desanimado, ele está desencorajado. E aqui o livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, ele fala justamente de uma terra devastada, dos lamentos do povo de Deus. Então o que nós temos aqui, nessa sessão toda? Não estou falando dos Salmos especificamente por enquanto. Você tem vários lamentos do exílio e pós-exílico nessa coleção. Então, o povo que saiu do exílio da Babilônia, ou mesmo no exílio, estão apresentando seus lamentos, E eles refletem o tempo que Sião, ou a Jerusalém, foi devastada, o templo foi profanado, e a dinastia de Davi, que tinha recebido as promessas davídicas do Senhor em relação a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, agora estão sem rei. Não há um rei. Então o que o Salmo 73 e o Salmo 78 tratam?
Então, isso é muito importante agora para a nossa leitura. 73 e 74, desculpa. É que do Salmo 73 ao Salmo 78, nós temos aqui a rejeição e a esperança para Sião. Então, no livro 1, você lembra, no livro 1 começa com um livro um salmo de sabedoria. Aqui no livro 3, você também começa com um salmo de sabedoria, que é o Salmo 73. O que ele trata? Ele medita sobre o enigma da prosperidade dos maus, né? E como é que se dá essas coisas. Então, ele estabelece, na verdade, todo o tom para o que vem a seguir. E junto com o Salmo 78, então ele tem um formato aqui literário importante, né? Que é um outro salmo de sabedoria. Ele enquadra duas orações, que é o Salmo 74 e o Salmo 77. Então, o que esses salmos de oração dizem? Eles exclamam aquela questão básica do livro número 3. Por que, Senhor, nos rejeitaste? O Senhor, será que ele rejeita para sempre? Então, esse é o tom do Salmo 73 e do Salmo 74. Deus continue abençoando ricamente você na leitura. E se tiver mais alguma dúvida ao longo da leitura, você pode entrar em contato conosco e nós tentaremos ajudá-los. Deus os abençoe grandemente.